Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar todo o capítulo 15, tá certo? Do livro de ciências. Nós vamos falar sobre as características do solo, tá certo? Nós vamos iniciar a atividade, as aulas, na página 96 do livro 3 de vocês, tá bom? Nosso último livrinho desse ano, vamos encerrar no capítulo 15 e 16, tá certo? Para a nossa próxima prova. Capítulo 15, nós vamos falar das características do solo. Quais são os tipos de solo que nós temos e quais as características de cada solo, tá certo? Um solo bem especial. O sambaqui é um tipo de solo muito especial encontrado no litoral brasileiro. De longe, ele parece um morro formado apenas por terra. Entretanto, quando visto de perto, é possível perceber outras coisas. Ele tem restos de animais, como as conchas, ostras e caracóis, carapaças de ouriço do mar e de siri, ossos de peixes e de aves, além de pedras em formatos de pontas de seta e de cabeças de machado. A origem do nome sambaqui está na língua tupi e significa amontoado de rochas. Então, às vezes a gente vai na praia e vê, né, aquele monte de rochinhas com as pedrinhas, aquelas conchinhas secas, né, que a gente vê na beira da praia, naqueles morros. Pouquíssimos morros aqui no litoral da nossa cidade têm esse tipo de solo. Porém, a gente pode observar aqui no livro de vocês que tem a imagem, né, bem próxima, que aí a gente pode ter uma ideia melhor do como é o terreno sambaqui. Os solos sambaquis foram formados graças à presença de povos que moravam no Brasil antes de os indígenas povoarem o país. Esses povos, chamados sambaquieiros, faziam no chão pilhas bem altas de concha, ossos e carapaças de animais, dos quais eles se alimentavam. Atualmente, ainda é possível encontrar esses solos, os objetos que foram fabricados pelos sambaquieiros, além de sinais de antigas fogueiras, o que faz os cientistas acreditarem que nos solos sambaquis aconteciam cerimônias de despedidas e enterro dos mortos. Então, esse solo ele já vem de muito tempo, né? Muito antigo, é um solo muito antigo que tem aqui no Brasil. E acredita-se que eles colocavam restos de animais que eles comiam e o resto das ostras, né? Que a gente também come. Aqui no livro de vocês tem algumas perguntas e a tia vai fazer para vocês, tá certo? Os sambaquis formam um tipo de solo que conta histórias do passado dos povos sambaquieiros. Quais são essas histórias? As histórias de que eles faziam, possivelmente, né, cerimônias de despedida e de enterro dos mortos nesses locais. Se os outros povos do passado que moravam longe do litoral também fizessem montes com seus restos alimentares e utensílios, esses montes teriam composição e aparência semelhante às dos sambaquis? Por quê? Aqui nós sabemos que a maioria das pessoas se alimenta de fruta, de carne, de legumes. Então, os restos de comidas que a gente ia fazer, se ia juntar, né, nesses solos, que as pessoas antigamente comiam, era diferente. Então, não ia ficar exposto do jeito que é aqui, né? Então, aqui ficava muito mais exposto por conta que tinha as caixinhas das conchas, né? Que é aquela conchazinha pequena. E por conta que tinha ossos, né? Que é os restos dos animais. Se a gente fosse juntar que as outras pessoas comiam, não teria tanta dessas coisas, né? Então aqui no livro de vocês, nós vamos para a página 98 agora, tá? Na página 98, nós vamos falar da composição dos solos, de que os solos são formados. Algumas vezes, os componentes do solo são diferentes dos de outros. Outras vezes, os componentes de dois solos são os mesmos, mas estão em quantidades diferentes. Veja abaixo alguns deles. Agora nós vamos falar um pouquinho e das características, tá certo, deles? A água, componente que pode estar presente em pequena quantidade, tornando o solo seco, ou em grande quantidade, tornando o solo encharcado. A gente sabe que muitas vezes, quando a gente coloca muita água na plantinha, ela acaba morrendo. E se a gente deixa de colocar água, ela acaba morrendo também, né? Então, tudo tem que ser na mesma proporção, na mesma quantidade. Tem que ter a quantidade razoável, tanto de muita água ou pouca água. Se aquela plantinha ela precisa de muita água, a gente coloca. Se não, a gente coloca pouca.
Ou temos também aquelas plantinhas que às vezes nem necessita de muita água, né? Pouquinha, bem pouquinha já dá certo para ela poder ficar viva, né? O humus, componente escuro e fino, formado por materiais de origem vegetal e animal que foram transformados por micro-organismos. Aqui a gente vai falar de cada uma dessas partes, tá certo? A argila, componente úmido que possui partículas bem pequenas. Muitos de vocês conhecem a argila, já trabalharam com argila, já brincaram com argila, né? O silt, componente que possui partículas um pouco maiores que a argila. A areia fina, componente que possui partículas um pouco maiores que o silt. E a areia grossa, componente que possui partículas maiores do que a areia fina. As características do solo. Os solos possuem diferentes características, como cor, cheiro, textura, umidade, presença ou vestígio de seres vivos e tamanhos das partículas. Nós sabemos que a diferença entre os solos é o que dita se aquele solo é fértil ou não, né? Se um solo ele for fértil, ele vai ter o quê? Vai ter água, ele vai ter uma boa presença de restos de vegetais, de animais que os vegetais também vão se transformando, né? Sais minerais, todas as coisas que a planta precisa para sobreviver no solo, tá bom? Aqui no livro de vocês, nós temos uma atividade que seria para realizar na escola. Porém, como a gente não está na escola, vocês podem realizar isso aqui na casa de vocês, tá bom? Nós vamos observar a questão dos solos, o solo 1 e o solo 2. Vocês vão precisar de duas luvas de borracha. Se vocês não tiverem, vocês podem utilizar uma sacolinha na mão também, que dá certo, tá? 2 sacos plásticos, solo recolhido em 2 ambientes diferentes. Você vai observar em algum lugar perto da sua casa ou na sua casa, você vai pegar 2 tipos de solos diferentes. Pode ser um solo mais seco e um solo mais molhado, tá bom? Ou então, se você tiver como ir à praia, né, em algum dia que não esteja com muita gente, algum horário que não esteja com ninguém na praia, né, porque a gente ainda tá em pandemia, você pode ir na praia, pegar um pouquinho do solo da areia da praia e um pouquinho da areia da sua casa, tá certo? Aqui na página 99 tá dando as instruções para você fazer. E aí você vai colocar as 2 amostras dos solos, cada uma em um saco. Depois você vai pegar uma caneta e vai dizer que é a amostra 1 e a amostra 2. Coloque um pouco de cada amostra em pratos diferentes. Se você tiver prato descartável, fica melhor para você não sujar o prato da mamãe, tá bom? Na 5ª questão diz o seguinte: observe atentamente cada amostra. Usando o palito de picolé e a lupa de mão, depois de analisar as amostras, faça um registro sobre as características encontradas na tabela abaixo. Você vai observar. Se você não tiver lupa, você pode olhar a olho nu mesmo, não tem problema nenhum, tá certo? E aí você vai observar aqueles 2 solos. Quais são as diferenças que você encontrou de um solo para o outro? O que é que você viu que tem num solo e não tem no outro? E aí você vai observar e vai marcar aqui, ó. No solo 1 tem cor, se tiver você marca um X. Se no solo 2 não tiver, você não marca. Tem cheiro, se o solo 1 não tiver e o solo 2 tiver, você marca. E aí você vai lendo e vai anotando aqui, tá certo? Aqui no livro de vocês está pedindo para você fazer um cartaz, mas não tem necessidade, tá bom? Aqui no livro de vocês, temos agora a atividade da página 100, na questão 1 e 2. Aí vocês vão responder e a gente vai entrar na parte da água e os componentes do outro solo, tá bom? A água e os outros componentes do solo. A quantidade de água presente em um solo varia bastante. Em regiões de climas muito quentes e onde chove pouco, o solo costuma ser bem seco. E nas regiões onde chove muito, o solo geralmente é úmido. Nós sabemos que tem algumas regiões do nosso estado do Ceará que chove pouquíssimo. É a região que a gente chama de sertão, que é aquele solo mais seco, que poucas árvores conseguem sobreviver, né, e dar flores e tal, na época da seca. Nós temos um tipo de árvore, né, de planta, que sobrevive nessa região, que são os cactos. Por eles precisarem de pouca água, eles conseguem sobreviver de uma forma mais fácil nessa região.
E aí a gente consegue ver em grande quantidade os cactos durante a seca, tá bom? No Pantanal é um ambiente brasileiro onde faz muito calor, porém lá chove muito, então boa parte do ano passa o solo inteiramente encharcado, cheio de água, tá certo? Na página 101 nós temos aqui outra experiência para vocês fazerem, tá certo? Essa aqui vocês não vão precisar fazer. Essa daqui é opcional, você só faz se você quiser, tá certo? Nós temos aqui na página 103 a questão 1, 2 e 3. Ela é um pouquinho levada para essa experiência, tá certo? Então a tia não vai cobrar essa atividade aqui da experiência. Agora essa daqui da 1, 2 e 3 nós vamos tentar responder juntos, tá bom? A quantidade de água no solo é sempre a mesma? Justifique sua resposta. Você vai observar aqui, a tia vai deixar para vocês um videozinho sobre essa revisão, sobre essa experiência, tá certo? E aí vocês vão tentar responder de acordo com o que vocês vão ver do vídeo, tá certo? Não precisa se preocupar. Meus amores, prestem bastante atenção na hora que a moça vai derramar a água dentro do funil, tá certo? Dentro da areinha do solo. Tanto da argila quanto do solo da areia, tá bom? Aí você anota a hora, você pausa o vídeo, anota a hora. E aí você vai ver em quanto tempo mais ou menos, aí você solta o vídeo de novo. Você vai ver mais ou menos em quanto tempo vai durar para a água entrar dentro do recipiente embaixo, tá certo? Preste bastante atenção no vídeo, que a moça tá fazendo toda essa experiência de vocês, da página 101, tá fazendo nesse vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a tia. Olá, nosso experimento, nesse momento, abrange a formação do solo, com o solo argiloso e com o solo arenoso. Ou seja, nós vamos verificar em qual desses Erlenmeyer a passagem de água é mais rápida. Se é usando o solo formado com areia ou usando o solo formado com as partículas de argila. Então, esse Erlenmeyer vai representar o solo com areia e esse Erlenmeyer vai representar o solo com argila, ou seja, o barro. Vamos lá. A montagem do experimento foi o seguinte. Pegamos um Erlenmeyer, um filtro, colocamos no Erlenmeyer, foi colocado a gás dobrado ao meio e acoplado aqui dentro do funil. Agora vamos na realização do experimento. Colocar o barro, a argila, colocar 2 colheres. Vamos colocar a areia nesse outro elemento. Vamos verificar ao mesmo tempo em qual desses recipientes a passagem da água é mais rápida. Vamos lá ao mesmo tempo. Colocar a água e verificar qual é a passagem mais rápida. A gente percebe e verifica que a passagem mais rápida é nesse recipiente, onde é utilizado a areia. Isso justifica porque os grãos de areias são de maiores tamanhos e tem mais espaço. Com isso, ajuda na passagem da areia, sendo mais rápido e mostrando o objetivo do nosso experimento, que com o uso da areia, a água tem a sua passagem mais rápida e mais depressa. Agora nós vamos ver
sobre a argila, né? A argila, a gente conhece ela há muito tempo. E a argila é um material que a gente pode fazer outras coisas, tá certo? No caso da argila, a gente pode utilizar ela na produção de cerâmica, que é o que está mostrando aqui no livro de vocês. Na página 104, nós temos aqui alguns exemplos do que pode ser feito com a argila. Antigamente, a gente fazia bonequinhos de argila, que eles ficavam assim pequenininhos, que a gente podia pegar lá no Lagamar, né, que é a região onde tem argila aqui da nossa cidade. E aí a gente fazia os bonequinhos. Porém, nós temos também a argila comprada em saquinho plástico, que você pode utilizar para realizar qualquer tipo de material também, tá bom? Solos ricos em argila são utilizados há muito tempo para a produção de cerâmica. Para fazer peças de cerâmica, o barro, como é chamado popularmente esse tipo de solo, é moldado até ganhar a forma desejada. Em seguida, a cerâmica vai para um forno para ser queimada, tornando-a mais resistente. Observe alguns exemplos de peças de cerâmica. Aqui no livro de vocês, ó, tem alguns exemplos de peças de cerâmica, tá bom? Temos aqui uma bonequinha, né, que é chamada de namoradeira, que é uma peça de cerâmica que representa uma moça à janela à espera do namorado. Cerâmica típica do norte do Brasil, que nós temos aqui essas imagens que são retratadas também pelos índios, né? A maioria dos índios fazem esses tipos de imagem, tá bom? Um ceramista brasileiro muito importante foi o mestre Vitalino, que nasceu em 1909 em Caruaru, no estado de Pernambuco, e morreu em 1963. Ele retratou o povo brasileiro e seu folclore em bonecos de barro. Parte de suas obras estão expostas em vários museus brasileiros e até no Museu do Louvre, que fica na cidade de Paris, na França. Então, o ceramista mestre Vitalino, ele foi muito importante, porque ele retratou nas obras de arte dele, né, com cerâmica, a parte do povo nordestino e o folclore, que é uma peça fundamental do nosso país, né, uma coisa muito importante para o nosso país. Aqui no livro de vocês, na página 105, tem um texto e vocês vão ler para responder as questões, tá certo? Na página 106. Agora nós vamos ver a formação do humus. O humus, que é mais um tipo de solo, tá certo? É um componente escuro e fino do solo, que nós vimos lá na página 98. A formação do humus acontece devido a uma série de fatores. Primeiro fator: animais que já morreram e restos de plantas, folhas, flores, frutos, galhos e raízes ficam sobre o solo. Os animais que vivem no solo alimentam-se produzindo resíduos, por exemplo, fezes e urina. Além disso, eles podem deixar pelos e cascas de ovos no solo. Esses restos de plantas e de animais são absorvidos pelo solo, servindo de alimento para algumas bactérias. São elas que acabam de transformar os restos de seres vivos, formando o humus. O solo umífero possui uma grande quantidade de nutrientes devido à matéria orgânica, o que torna fértil e contribui para a atividade agrícola. Então, como a matéria do humus é muito orgânica, que é resto de comida, resto de planta, resto de flor, resto de animal, são resíduos, né? Esse solo ele acaba ficando muito fértil, por conta que as bactérias transformam esse solo em um solo muito fértil, tá bom? Muitas pessoas gostam de criar esse próprio resíduo em casa, esse próprio componente do solo em casa. Eles vão juntando os restos de comida, casca de ovo, cascas de banana, né, de maçã, dos alimentos, e vão juntando para poder fazer o humus, tá certo? Na página 108 e 109, nós temos aqui algumas obras de arte que são feitas com a areia, tá certo? Com a terra colorida. Terra colorida e pintura rupestre. Ao caminhar sobre o solo, podemos achar que sua cor não varia muito. Entretanto, uma observação mais atenta mostra que solos de locais diferentes podem ter cores bem variadas. Essas amostras que está mostrando aqui no livro de vocês, ó, são de vários solos diferentes. O solo possui variação de cor devido à quantidade de restos de seres vivos e à presença de outros componentes, por exemplo, ferro ou cristal. A maioria dos solos, dependendo do componente que tenha nele, dependendo do que acontece naquele solo, ele vai se transformando ao longo do tempo e vai adquirindo as características que eles têm, tá certo?
Os seres humanos do passado utilizaram as terras coloridas dos solos para fazer pinturas nas paredes de cavernas ou em paredões de pedras. Essas pinturas são chamadas de pinturas rupestres, que significam pinturas feitas em pedras. Nas pinturas rupestres, os antigos humanos desenhavam homens e mulheres, animais, cenas de caçadas e formas variadas, por exemplo, traços, quadrados e triângulos. No Brasil, existem vários locais onde foram feitas pinturas rupestres por essas pessoas do passado. A ciclogravura é muito difundida no Nordeste, principalmente no Ceará e no Rio Grande do Norte, onde muitos artesãos ganham seu sustento com a produção e a venda dessas peças. A ciclogravura é aqueles potinhos de areia que a gente tem, vou tentar deixar aqui para mostrar para vocês, tá certo? Aqueles potinhos de areia que a gente coloca determinada quantidade de areia colorida e vai formando o desenho dentro daquele potinho transparente, daquele vidrinho, tá certo? A xilografura surgiu nos anos de 1950 na praia de Majorlândia, no Ceará. Então, muitas praias onde a gente frequenta hoje, né, no Cumbuco, em Flecheiras, Jericoacoara, nessas praias que são mais frequentadas por turistas, lá sempre vai ter esse tipo de artesanato, que é comum aqui da nossa região, assim como uma renda, uma roupa de renda, uma bolsa de palha, são artesanatos comuns da nossa região e que as pessoas aproveitam para mostrar a nossa cultura para o povo de fora, tá bom? Essa daqui é mais um tipo de artesanato que pode ser encontrado no nosso Ceará, tá certo? Na página 110 e 111 nós temos um resumo do capítulo do que a gente estudou até agora. Vocês podem estar observando esse resumo, tá certo? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a tia, que a tia ajuda vocês, tá bom? A responder essas questões. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato. A gente finaliza o capítulo 15 hoje, tá bom? Qualquer coisa, mandem mensagem no privado, tá certo? Boa aula!